Então, o jogo de sinais, como também é conhecido como regra de sinais, é um assunto base que vai servir futuramente para boa parte dos próximos conteúdos de matemática. Então, você observa que é interessante você notar que jogo de sinais ou regra de sinais, como também é chamado, só é necessário você aprender duas regras. A primeira regra, que é a regra da multiplicação e da divisão, e a segunda regra, que é a regra da adição e subtração. Ou seja, aqui é uma regra e aqui é outra. Apenas duas você já consegue resolver questões facilmente envolvendo a regra de sinais. Então, observe bem, a primeira regra, que é a regra da multiplicação e divisão, serve tanto para a multiplicação como para a divisão. É o seguinte: sinais iguais, resultado positivo; sinais diferentes, resultado negativo. Então, se forem iguais, já sabe que vai dar mais. Coloca mais e é só multiplicar ou dividir. É interessante você observar aqui também que parêntese ele está servindo para separar a união do sinal de vezes com o sinal de mais, para não ficar o choque de sinais. Aí coloca-se o parêntese para separar o sinal de mais com a multiplicação. Lembrando que estamos trabalhando aqui com números inteiros, que são os números positivos, os números negativos e o zero. Então, observe só, sinais iguais, mais. Então a resposta vai dar mais. Só multiplicar 3 vezes 2, 6. Resposta mais 6. Sinais diferentes, sinais iguais, no caso, mais também. 2 vezes 5, 10. Sinais diferentes é que dá menos. Então 4 vezes 5, 20. Resultado, menos 20. Aqui também você poderia colocar apenas o 6, que você, quando não aparece o sinal, considera esse número como positivo. Sinais diferentes, menos 7 vezes 2, ou 2 vezes 7 igual a 14. Regra da divisão e multiplicação é uma só, então vai servir para aqui também. 9 dividido por 3 dá 3. Como os sinais são iguais, fica mais 3. Menos 10 dividido por menos 2, sinais iguais, resultado positivo. Você pode ou não colocar o sinal de mais na frente. Agora, sinais diferentes, resultado negativo. Quanto é 20 dividido por 5? Positivo, igual a 4. 16 dividido por 2 é igual a 8. Como os sinais são diferentes, resultado menos 8. Então, simples demais. Se os sinais forem iguais, resultado vai dar sempre mais. Se forem diferentes, resultado sempre menos. Já na adição e subtração, que é a nossa segunda regra, primeira regra, simples. Segunda regra, simples também. É só você entender que o sinal de mais ele dá uma ideia de saldo positivo. Um exemplo, se você for associar a questão de sistema monetário, sinal de mais você considera como se fosse positivo, sinal de menos você considera como se fosse um saldo negativo. Exemplo aqui, ó. Vamos supor que Juninho vai ser o nosso personagem. O Juninho está aqui, ó. Vamos supor que o Juninho ele tem R$ 5 e ganhou mais 4. Se você tem 5 e ganhou mais 4, o resultado total vai ser 9 ou mais 9. Agora observe bem, vamos supor que o Juninho fez uma dívida de 8 e depois fez uma dívida de 2. Qual o total da dívida do Juninho? Então, para você não decorar aquela regra, sinais iguais, soma e conserva o sinal, você aprende o seguinte: sinal negativo é dívida. Então, observe só, uma dívida de 8 com a dívida de 2 dá um total de uma dívida de 10. Agora, observe só, vamos supor que o Juninho está devendo 6. Juninho está devendo 6, mas ele tem 10. Então, o que é que o Juninho faz? Ele paga os 6 que ele está devendo e ainda fica com 4. É simples, ó. Tem 10, mas está devendo 6. Paga os 6, ainda sobrou 4. Nesse caso aqui, ele tinha duas dívidas. Somou as dívidas, resultou isso aqui. Nesse caso aqui, ele tinha dois saldos positivos. Somou,
resultou isso aí. É importante você não misturar essa regra com essa, porque se você for na ideia de dívida com dívida aqui, aí aqui você vai errar. Então observe só, Juninho está devendo 20, mas ele tem 15. Então se ele pagar os 15, aí ele vai ficar devendo 5. Como é dívida, coloca o sinal de menos. Ou seja, essa segunda regra aqui é só você aprender duas coisas. Menos é dívida, mais é pagamento. Ou saldo positivo. Dívida, saldo positivo. Dois saldos positivos, resultou isso aqui. Dois saldos negativos, resultou isso aqui. E aqui foram descontados o que ele estava devendo. Então é importante também você lembrar que o parênteses, para você eliminar os parênteses, você utiliza a regra da multiplicação ou da divisão. Ou seja, quero resolver essa expressão básica aqui. O que você faz? Repete o 9 aqui. E aqui você faz a regra da multiplicação, porque parênteses indica multiplicação. Então, sinais diferentes, menos 2, aqui sinais iguais, mais 4. Essa mesma regra, sinais iguais, mais sinais diferentes, menos. Então aqui ó, é só você fazer a mesma coisa, volta para cá. Ó. Você tem um positivo, um saldo negativo e outro positivo. O que, é que você faz? Soma os dois que você tem, positivo, que é 9 e 4, que dá 13, e tira o que você está devendo. Então, 9 mais 4 é igual a 13, mas como você está devendo 2, você fica apenas com 11. Aqui é a mesma coisa, você repete o menos 5, sinais diferentes, parênteses indica multiplicação, viu parênteses, lembra da multiplicação. Então, sinais diferentes dá menos, menos 1. Aqui, sinais iguais dá mais, porque é o parêntese, 2. Pronto. Então, Juninho tem uma dívida de 5, fez mais uma dívida de 1, ficou devendo 6. Mas ele tem 2 para pagar. Então, se ele paga 2, o resultado ele fica apenas devendo 4. Então é simples, as regras básicas são essas daí. Então o que é que vai acontecer? Eu vou passar um exercício aqui, você vai dar uma pausa, responder e depois conferir os resultados. Vou deixar separado aqui a regra da multiplicação e divisão, para você não confundir e já ir se adaptando. E aqui adição e subtração. Então você dá uma pausa e responde isso aí, e agora eu vou colocar as respostas.